Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa verdade tão sutil germinou em mim desde muito cedo, e nesta minha jornada aqui na nossa colônia penal, eu descobri que as respostas que você busca se encontram dentro de ti mesmo. Mas a maioria das pessoas tem um pavor enorme de voltar o olhar para dentro de si e, para evitar tal possibilidade, elas correm atrás de todos os tipos de distrações. Festas, baladas, viagens, videogames, vida social intensa, romances, substâncias viciantes, sexo, masturbação, vício em compras, vício em comida, fanatismo por times de futebol, etc, etc. Infelizmente, esta é a situação da humanidade, mais uma vez. As pessoas buscam vícios e todos os tipos de distrações porque morrem de medo de ficar a sós consigo mesmas, com seu passado, com seus pensamentos e com todas as suas aflições e angústias. Entretanto, as distrações só servem para aumentar a ansiedade, a inquietação, a angústia, a frustração e os medos. O único caminho rumo à paz de espírito é se voltar para dentro de si mesmo, com coragem e com honestidade. E a melhor maneira é quando você está sozinho. Mas a solitude apavora e sufoca a mente mediana. Rouba-lhe todo o ar. Abre aspas. Cada pessoa vai suportar, vai amar ou vai odiar a solidão na proporção exata do valor da sua própria personalidade. Na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez. O grande espírito sente toda a sua grandeza. Quando se está só, cada pessoa sente o que ela realmente é. Fecha aspas. Arthur Schopenhauer. Sem a muleta de um vício ou de uma distração eletrônica, física ou social qualquer, a maioria das pessoas tem verdadeiro pavor de ficar a sós, mesmo que por apenas 5 minutos. As pessoas não suportam a sua própria companhia e a genética delas não apresenta uma faísca sequer de interesse para se inteirar desse fenômeno deprimente, nem de aprender como superá-lo. A mente mediana, a mente medíocre carece de vida, de coragem e de curiosidade científica, especialmente sobre si mesma. É por isso que a dor e o mal existem, para produzir consciência nos habitantes do universo manifestado. Produzir consciência sobre si mesmo e sobre tudo que te cerca de forma imediata. A dor e o mal são os mais poderosos catalisadores que existem. São contrastes desagradáveis extremos na rotina das pessoas que vivem num estado de não alerta, em um estado de sonolência mental e espiritual, ou seja, a maioria das pessoas. Este contraste desagradável provoca na pessoa uma postura consciente. É como se fosse um ferrão de boi especialmente feito para humanos. Um pouquinho de dor é o suficiente para o cabra acordar e começar a prestar atenção e a dar valor aos bens que vem negligenciando por não estar consciente deles. A dor e o mal são sinais de que algo está errado. Interessantemente, a dor e o mal são típicos do ambiente urbano. Apenas quando se experiencia o oposto de algo é que nasce na pessoa a consciência deste algo. É no contraste que a consciência brota. Ninguém daria qualquer valor à luz se não fosse pela existência das trevas. O que seria do som sem o silêncio? O mesmo que ocorre com o silêncio e o som numa canção ocorre com a luz e as sombras num quadro. Uma composição musical de qualidade apresenta intervalos de silêncio. Num quadro bem pintado, todo elemento iluminado apresenta suas respectivas sombras. O mesmo ocorre no campo das diferentes cores.
É só no contraste que a consciência/percepção é produzida. Se o universo fosse todo branco ou todo preto, não haveria a consciência nem mesmo do branco ou do preto. Se houvesse uma nota musical soando o tempo todo, ela não seria percebida. As criaturas estariam inconscientes dela. É o caso da necessidade da perda do paraíso para Adão e Eva. No paraíso só havia o bem, sendo assim, era impossível perceber a existência do bem. Era impossível estar consciente do seu valor. Como se você fosse um músico existencial, a sua mente, as suas intuições e as suas emoções são as 3 partes que constituem o seu instrumento musical. Se você não conhece e não tem intimidade com o seu instrumento, a sua música vai ser um verdadeiro caos. Pense num violonista do nível de um Paco de Lucia, por exemplo, especialmente depois dele incorporar a improvisação no seu currículo. De tão bem que ele conhecia o seu instrumento, ele nem precisava olhar para o violão enquanto tocava. O braço de um violão te proporciona infinitas possibilidades e Paco de Lucia conhecia muito bem cada casa e cada corda do seu violão. Ele estava tão consciente de cada corda e de cada casa do braço do seu instrumento que podia fechar os olhos enquanto tocava. Você quer uma vida harmoniosa, prazerosa e farta como uma execução musical de Paco de Lucia? Sim? Pois bem, então trate de se tornar consciente do seu instrumento. Quando você, em vez de controlar as suas emoções, é por elas controlado, quando você, em vez de controlar o seu ego, é por ele controlado, você está vivendo como um robô. Um robô que repete obediente e fielmente sua programação toda vez que uma situação gatilho se apresenta. O robô tinha que ser o seu servo, não o seu mestre. Esse robô que te domina e que é o autor de tudo que você faz de maneira inconsciente, às vezes te ajuda. Por exemplo, quando você tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo, como falar ao celular enquanto está comendo, ou quando tem que dar uma olhada no GPS ao mesmo tempo que está dirigindo. Enquanto você realiza uma das tarefas, o robô realiza a outra em seu lugar. Entretanto, essa mesma ajuda do robô muitas vezes vira desastre e desastre sério com várias vítimas, especialmente no trânsito. A realidade é que, no exato momento em que você fica consciente de um hábito ou de um padrão indesejado que até então vinha ocorrendo de modo inconsciente, você já obteve sucesso em iniciar o processo de despadronização do respectivo hábito, ou seja, para se livrar de um hábito ou de um padrão negativo que se repete com frequência no seu dia a dia, basta você se tornar consciente dele. Meditar não passa de um treinamento para se tornar cada vez mais consciente das coisas que você habitualmente realiza de maneira inconsciente, pouco importando se essas coisas estão na dimensão física, na dimensão mental ou emocional. Pode acontecer de, no exato momento em que você fica consciente de um mau hábito ou de um padrão indesejado, você já fica livre dele. Outras vezes, o surgimento dessa consciência é o momento que marca o início do seu processo de autodesprogramação. Alguns dos nossos hábitos, padrões e tendências inconscientes são bem óbvios e, por isso, muito mais fáceis de serem identificados pela nossa consciência. Outros já são bem mais sutis e também podem se apresentar em camadas, tal como as camadas de uma cebola. Para se ver livre de um mau hábito ou de padrões indesejáveis de pensamentos, basta você se tornar consciente deles, especialmente na hora em que eles ocorrem. Não tente expulsar pensamentos indesejáveis nem reprimir um mau hábito. Apenas se torne cada vez mais consciente deles. Eles vão acabar caindo por terra, assim como folhas secas caem do galho de uma árvore, sem qualquer interferência por parte da árvore. Entretanto, não se esforce apenas para ficar consciente dos maus hábitos e dos padrões negativos, mas esteja sempre, ao mesmo tempo, receptivo e alerta a todos os seus hábitos e padrões, sejam eles bons ou ruins, benéficos ou nocivos, desejáveis ou não. A concentração te separa do resto da realidade, enquanto que o desfoque, a desconcentração, te devolve o acesso ao todo, dentro e fora de você, simultaneamente. No que diz respeito à sua mente, o estado meditativo
é um estado de entrega, de não ação, não um estado de concentração. Concentração significa concentrar a ação da mente em um foco específico, mas meditação é uma não ação, é uma entrega, um estado de relaxamento que não ocorre dentro da mente e independe dela. Ao meditar, você não está querendo se concentrar em apenas um ponto. Você quer estar alerta a todos os pontos possíveis. Por isso, é impossível estar concentrado enquanto se está meditando. Concentração é um atributo da mente, não da consciência. É exatamente pelo fato de não ocorrer na mente que a meditação é a ferramenta cuja função é te permitir observar a sua própria mente a partir de uma certa distância, sem envolvimento, como se você fosse um árbitro esportivo imparcial, alerta a tudo o que está acontecendo dentro do campo ou da quadra, porém sem estar jogando. A meditação está para sua mente, assim como a visão periférica está para os seus olhos, sem foco, relaxamento absoluto, porém consciente, alerta. Meditação é consciência pessoal, consciência corporal, consciência emocional e a mais delicada de todas, a consciência mental. Torne-se consciente do seu corpo, das suas emoções e da sua mente. Você não é nenhum dos três. Meditar é gradativamente tornar-se consciente do que você faz, do que você pensa e do que você sente todos os dias de maneira inconsciente. O que você acabou de ouvir foi trechos do meu livro O Homem Insubmisso, link para aquisição abaixo na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário.